Oi, gente! Mais um vídeo de domingo para vocês. E no vídeo de hoje eu queria sanar a maior dúvida deste canal. Devocional, caderno de oração, jejum e meditação. Meu Deus, é no direct do Instagram, é aqui no YouTube. Vocês sempre me perguntam, eu explico nos vlogs, mas vocês não se saciam. Então, eu precisava trazer um vídeo contando como eu faço essas coisas. Gente, eu já assisti muitos vídeos sobre como fazer devocional. Quando eu comecei já tem alguns anos, eu queria entender. Então tem muitos vídeos aí no YouTube ensinando. A gente vai se adequando à nossa maneira de fazer, conforme o Espírito Santo ele vai nos conduzindo. Quando eu era solteira, eu fazia o meu devocional antes de dormir, porque eu trabalhava e aí eu acordava, né, já na hora de trabalhar, porque qualquer minutinho que a gente dorme a mais é bom. E aí eu fazia à noite, para mim era o melhor horário. Você tem que adaptar o seu devocional ao horário que você pode fazer todos os dias. Depois que eu casei, eu já não trabalhava mais fora, então para mim fazer o devocional pela manhã foi o melhor horário. No meu devocional, eu aprendi no filme Quarto de Guerra, mas foi através até de uma inscrita que colocou um comentário. Eu fui pesquisar sobre esse quarto de guerra e aí eu passei a agregar ao meu devocional. Já tem quase 2 anos, a primeira vez que eu escrevi no meu caderno de oração, que era um caderno aqui, ó, comum, esse baratinho que eu comprei. Então eu já tenho quase 2 anos com caderno de oração e já tenho grandes vitórias, muitos pedidos alcançados. E aí eu vou contar para vocês como eu dividi o meu caderno de oração. Vou começar pelo caderno de oração que foi inspirado no filme Quarto de Guerra. Se você não assistiu, assista. Eu dividi por tópicos, aqui em cima vocês podem ver, tem umas orelhinhas. Aí eu coloquei os meus pedidos pessoais, pedidos relacionados à família, pedidos relacionados a amigos, vizinhos, conhecidos, essas coisas. E no fim eu coloquei pensamentos. Eu fiz uma espécie de diário. Toda vez que eu estava me sentindo triste ou alegre, ou tinha conquistado uma vitória, ou estava passando por um problema, eu colocava aqui. Eu não relatava dia após dia, mas eu relatava quando eu sentia a necessidade de compartilhar algo no caderno. E aí, no início do caderno, eu coloquei versículos que Deus falava muito forte ao meu coração em um determinado momento. É assim que eu faço meu caderno de oração. Coloco os meus pedidos pessoais, separei por tópicos, mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Algo muito bom que eu acrescentei foi colocar essa espécie de diário. Todas as vezes que eu me sentia necessidade, eu vinha aqui e escrevia algo que estava acontecendo. E foi muito bom porque, por exemplo, 18 de julho de 2019, eu escrevi, depois eu escrevi dia 26 de julho. E aí eu gosto sempre de estar comparando, como é que eu tava nesse período. Aí eu venho aqui, olho e vejo no dia 26 de julho, que é o dia mais próximo, hoje é dia 31, Deus falou comigo através de uma palavra que eu assisti no YouTube. E aí eu anotei isso, porque Deus fez promessas para mim através daquela palavra. E aí eu anotei isso, vem, fortalece a minha fé, eu lembro das promessas de Deus. Aí eu venho e olho um dia que eu estava triste, vejo como aquilo passou, sabe, o que Deus fez, porque o ano tem 365 dias, às vezes a gente esquece, então é bom anotar. E aí, gente, como é que eu faço? O meu devocional. O devocional, ele está atrelado ao caderno de oração, porque todos os dias de manhã a gente amanhece e agradece a Deus, ou na hora que você for fazer seu devocional, é bom começar com gratidão ao Senhor, cantando louvor de adoração. Depois eu leio a palavra, oro pela palavra, leio a palavra, medito na palavra. É sempre bom você fazer anotações sobre aquilo que você leu na palavra, o que Deus falou com você através daquela palavra, para que você não venha esquecer. É bom ter um caderno à parte que você escreva sobre a meditação, prepare pregações até. Eu gosto muito. Eu tenho várias pregações preparadas através de leituras bíblicas. E aí eu finalizo com a oração, apresento o caderno, nem sempre eu tô com o caderno em mãos,
mas é bom sempre pegar para estar lendo e lembrando dos pedidos, porque às vezes são muitos pedidos, pessoas que te pedem oração, você anota, e aí para você estar orando pelos pedidos que estão no caderno. E sempre que você sentir necessidade, naquele momento do devocional, eu escrevo as coisas interessantes que aconteceram. O momento do devocional é um momento de adoração a Deus, um momento que você se sente mais íntima do Senhor, porque você está ali lendo a palavra, está conversando com Deus. Deus, ele está falando com você através da palavra, através do louvor que você ouviu. Então é um mini culto que você faz aí, não importa o tempo. O meu devocional às vezes dura 20 minutos, às vezes dura 30 minutos, às vezes dura 40 minutos, às vezes dura 1 hora. Depende muito do seu dia. Nem todos os dias eu acordo disposta a fazer o devocional, mas mesmo assim eu faço. E você tem que entender que o devocional é uma necessidade espiritual. Você tem que ter em mente que isso é essencial para a sua subsistência, assim como se alimentar fisicamente. Outra dica que eu dou para vocês, para a sua vida espiritual, é você ler um livro cristão, um livro... Qualquer livro cristão que você achou o título interessante, para que a gente venha se encher mais das coisas do Senhor. Porque às vezes a gente passa muito tempo vendo besteiras na Netflix, no YouTube, e precisamos alimentar o nosso espírito. Essa é uma dica à parte do livro, deixei aqui para poder lembrar. E aí, muitos de vocês vêm até mim perguntando, Lau, como é que tem intimidade com Deus? Como é que eu ouço Deus falar? Aí eu te pergunto, como é que você tem intimidade com uma pessoa? Como é que você quer ouvir uma pessoa falar com você se você não conversa com ela? Se você não busca ter um relacionamento com ela? O devocional estreita o seu relacionamento com Deus. No devocional você vai sentindo Deus falar com você. E no momento... E em todos os momentos, a gente tem que ter em mente que em todos os momentos, Deus ele está sondando o nosso coração e Ele sempre está disposto a nos responder. Ele sempre está falando conosco. Basta a gente estar sensível à voz do Senhor. E essa sensibilidade vem com a intimidade que você vai tendo com Ele através do devocional. Outra pergunta que vocês sempre me fazem a respeito do jejum, como fazer o jejum. O jejum, gente, que eu aprendi a fazer é um jejum em que você apenas não se abstém da comida, mas você separa aquele dia para se voltar para o Senhor. Sempre que eu estou em jejum, eu busco ouvir louvores durante o dia, eu busco ouvir pregações, eu busco meditar na palavra, quando eu acordo e quando eu encerro meu jejum. Normalmente eu levo até 1-2 horas da tarde, bebendo pouca água. Eu bebo água, gente, bebo um pouco, senão eu fico com muita dor de cabeça, mas eu não como nada. Eu conto desde a hora que eu vou me deitar até as 12 horas do outro dia, ou até 1 hora da tarde, depende. Tem gente que faz o dia inteiro, 24 horas, é minha meta de vida, né? Fazer 24 horas, e nesse período aí você não come nada, mas o ato de não comer tem que estar conciliado com oração, né? Você fazer os períodos de oração, apresentando a Deus aquele jejum. E aí há pouco tempo, o Espírito Santo me despertou para fazer meditações ao fim da tarde. Existe a meditação que fazem aí, que está relacionada à meditação budista, que é você se esvaziar, né, a sua mente, se esvaziar para se conectar aí, não entendo direito, né? Tem aquela posição e você começa a meditar esvaziando a sua mente. Porém, eu vi um vídeo muito bom do Jesus Cop falando sobre meditação cristã, que é você se esvaziar de você para se encher de Deus. No momento de você fazer a meditação, você faz o sentido contrário da meditação que os outros fazem. Você, ao invés de se esvaziar, você vai se encher. Mas se encher de quê? De Deus. Consequentemente, você se esvazia de você, né? Para ser cheia do Espírito Santo. A Bíblia ela nos orienta a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Orar sem cessar. Então, nunca é o bastante a oração. Buscar o Senhor nunca é demais. Quanto mais você busca, mais você se enche, mais você tem vontade de buscar. Isso eu tô tendo esse tempo, principalmente nessa pandemia, que você tá em casa, se você tá tendo essa oportunidade de fazer home office,
Você está tendo um tempo maior aí em casa, então se você está tendo a oportunidade de separar um momento de manhã, de tarde, de noite, faça isso, porque nos momentos de dificuldade você vai estar firme na rocha que é Jesus. Então, durante esse momento aí de um tempo para cá, Deus, ele me despertou para fazer uma meditação. Foi inspiração mesmo do Espírito Santo, sabe? Porque eu nem tinha conhecimento, depois que o Espírito Santo foi me falando através das orações, da necessidade espiritual, as coisas você vem sentindo, gente. Aí eu fui pesquisar sobre meditação cristã e eu achei, aliás, eu pesquisei não, veio recomendado no YouTube, veio uma recomendação, meditação cristã, do canal Jesus Cop. Foi assim, Espírito Santo mesmo, sabe? Mandando assim, olha, você tá fazendo algo que já foi falado, olhei. E aí eu já estava fazendo sem saber que existia. Então, a meditação cristã, a meditação ela é diferente do devocional. Na meditação, você para o momento de adoração a Deus, eu faço assim, ó, quando chega aquele período assim de 5h30 da tarde, quando o sol está se pondo aqui onde eu moro, eu começo a contemplar a natureza, agradecer a Deus por aquele dia. E eu gosto muito de fazer o meu devocional, a minha meditação em contato com a natureza, porque eu vejo Deus no pôr do sol, no céu, nas árvores. E ali eu falo com o Senhor, eu vejo a glória do Senhor através da natureza. Então eu agradeço a Deus por aquele dia, coloco um louvor de adoração e faço uma oração. Tem um momento de silêncio para eu ouvir Deus falar e tem um momento que eu apenas oro, intercedo e tiro um período de intercessão. E tem sido grandioso, gente. O devocional, a meditação, ela é muito mais revolucionária, digamos assim, do que o meu momento devocional, porque no devocional eu me enchi. E aí, quando eu chego na meditação, eu já tô cheia. E aí a gente faz o quê? A gente transborda. Então, nesse momento de meditação, eu pedi para Deus, ele me usar na intercessão e me direcionar pelo que interceder. Então, eu começo a minha oração, faço uma oração ali de 20, 30 minutos, e o Espírito Santo, ele vai me conduzindo e vem à tua mente. Como é que conduz a oração? Você começa orando, Deus, obrigada, e vai orando pela cidade, pelo país, pelos hospitais. E quando você, sem perceber, você está orando por coisas e pessoas que você não premeditou. É o quê? A orientação divina, a orientação mesmo do Espírito Santo. E aí eu venho intercedendo, Deus, ele cumpre aquele versículo no momento da meditação. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nesse momento de busca, Deus fala coisas grandes e firmes que nós não sabemos e é sobrenatural. Então, se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, se você quer ouvir Deus falar, fale com Ele. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei por ela e cearei. Não é assim que Jesus fala? Tudo depende de uma atitude sua. Deus está à porta, batendo. Clama a mim, responder-te-ei. Não é um ato exclusivo meu, não é um ato exclusivo do profeta A, do profeta B. Deus, ele deixou esta ordem para todos. Deus, ele vai anunciar grandes coisas e firmes para aquele que clama. E Deus tem coisas grandes e firmes para te revelar. Basta você buscar. Tem que descer na olaria do Senhor. Oração, jejum, devocional, cântico, louvor, meditação e busca que você vai ser cheio. Você vai ouvir o teu Deus falar e ele tem coisas para te falar e você precisa parar para ouvi-lo. Às vezes a gente está muito agitado aí no nosso dia a dia, não tem nem tempo de ler um versículo. Mas Deus está te chamando para um despertamento espiritual. Se você tem 24 horas no dia, é porque dentro dessas 24 horas tem um momento para o Senhor. Deus, ele te dá
E você, em um ato de gratidão, separa dentro dessas 24 horas um momento para agradecer a Ele por mais um dia, para se encher, porque Ele tem coisas para te falar. Deus, Ele prometeu, Jesus falou que muito mais do que Ele fez, nós faríamos. E no nome dele faríamos grandes coisas, maravilhas, expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos. E se essas coisas não estão acontecendo através da nossa vida, não é porque Deus mudou, não é porque os tempos são outros, mas é porque nós não buscamos essas coisas. E tá na hora da gente despertar e buscar essas coisas. E o começo é você fazendo esses atos de oração, jejum, devocional, louvor, cântico, meditação e Deus vai ter muita coisa para te revelar, muita coisa para te falar e através de você Deus vai fazer grandes coisas. Eu tenho certeza disso porque Ele promete na palavra dele. Que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Se ainda restou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Para você entender todo esse processo, você precisa viver esse processo. Então, comece hoje, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!